Olá, alunos, olá, alunas, professores, professoras, no ar mais um Sai Digital, Sai Digital 67. Tudo bem, professor? 67 no ar, rumo aos 70. Depois daquela discussão... 90 milhões em ação, mais ou menos. Já lembrei, mais ou menos, 70, também. Mas eu sei que eu nasci depois, mas tudo bem. Vamos ao que interessa. Depois daquela grande discussão que tivemos na aula anterior sobre religiosidade e que voltaremos a ela, é importante, vamos rediscutir, ainda mais que esse tema vai retornar quando os alunos receberem as suas redações, eles precisam 2017. estar balizados até para ver se a sua redação foi corrigida de maneira correta, né? Sim. Vai ser uma discussão interessante. Os critérios de correção são muito bem aplicados e a preparação dos professores esse ano de 2016 foi mais rigorosa ainda. Laércio, eu sei de muitos casos, eu coloco no plural mesmo, muitos casos de professores que foram, infelizmente, afastados do processo, não conseguiram a vaga, reprovados, literalmente. Então, o filtro foi bem consistente. Mas eu estou entendendo também que em 2018, em 2017, o tema de 2016 volta à tona quando os alunos começarem a olhar as suas redações, eles vão, os jornais, as TVs, vão procurar novamente esses alunos e dizer, deixa eu ver a tua redação, vamos ver como é que foi. Eles vão recorrigir isso aí. Com toda certeza, amigo. Então vai trazer um debate muito bom. Ainda teremos isso. Nós criticamos não, a questão religiosa é importante que o Brasil discuta, mas a forma que a frase foi montada, nós criticamos aqui na aula anterior. Acompanhe, se você está assistindo agora a 67 e não viu a 66, volta para o 66, tá certo? Mas hoje temos um tema bastante traumático. É para o mundo isso, mas para o Brasil é pior, né? Trânsito, uma guerra diária. A palavra guerra aqui não foi posto assim sem pensar. Isso é verdade, infelizmente. É uma guerra mesmo, Laércio. É uma guerra mesmo. É uma guerra de proporções avassaladoras. As pessoas entram no carro e parece que vestem uma armadura, sobem nas suas motos, parece que se transformam em outro personagem. Aí nós nos reportamos, a você que é mais jovem está conosco, talvez conheça um desenho Disney, um desenho muito modesto. Se não, é fácil você encontrar o Senhor Volante. A figura do Pateta. Pateta é um personagem emblemático, Disney, personagem antigo, personagem lá das origens. E o Pateta é conhecido pelo seu bom humor, pelo seu jeitão à vontade, avoado, mas é um personagem que é legal. Carismático. Ele é agradável. Você pensa, por exemplo, no Donald. Aliás, todo Donald, ele é assim, né? Ele é rabugento. Essa é boa. Todo Donald é rabugento, todo Donald é de mal com a vida e todo Donald faz besteira. Sim. Só o tempo vai mostrar como a besteira chamada Donald existe. Mas tudo bem, vamos deixar o Donald de lado. Não, nenhuma alusão ao presidente, Não, nenhuma, não. Eu estou falando sobre Pato Donald. Tá bom. Tá, isso. É um outro Donald, mas é que a vida imita a arte. Conhece, a vida imita a arte. Pois bem, então, o Donald ele é visto como quem? Esse ranzinza. Quem olha para o Mickey já sabe que o Mickey é esperto. Quem olha para o Pateta o vê como o legalzão. Mas aí o que acontece? Justamente, ele entra no carro, fora do carro ele é o de sempre, mas no momento em que ele entra no carro, ele vira o Senhor Volante. E daí, Laércio, ele faz o escambau com o carro, faz ultrapassagem, não dá sinal, buzina enlouquecido, xinga as pessoas, quase atropela um, quase atropela outro. Então é a síndrome que move o indivíduo que está com um pequeno poder em suas mãos. E é isso que acontece no trânsito. Ele tem um pequeno poder em mãos e daí começa a corromper todo o sistema, porque ali ele é autônomo para decidir o que fazer. O problema é que a decisão do indivíduo simplesmente repercute nas vidas de outras pessoas. Eu estou colocando aqui, enquanto você vai falando sobre o Senhor Volante, Michel, pode soltar para nós esse trechinho aí. Olha, já mostra a malha viária dos Estados Unidos e vai mostrando como ela é bastante capilar, é uma das melhores do planeta. Então a gente tem que assistir esse filme, que é antigo, do Pateta.
Não deixe professores discutir. Olha, o grande emaranhado de ruas, a discussão Você perdeu esse. uma, você vai longe, né? Você vai longe. Não, se você errar o caminho aí, nunca mais você se acha. Mas o debate do Pateta em cima disso, pode voltar aqui, Michel, depois a gente coloca por trás esse filme. É espetacular como ele vira um monstro, né? Ele, Total. você não reconhece. Aliás, o Pateta do carro jamais seria o Pateta. Né? ali, Olha lá, pode voltar agora. Volta lá, Michael, por favor, amigo. Olha ali. O homem pacato. Aliás, o homem é bom, né? Máximos, o motorista descuidado e aparentemente inconsciente. Fazendo a barba, né? Quantas pessoas assim no dia a dia fazem? Hoje é o celular, As né? as mulheres chegam a pegar o lápis para fazer a sombra dos olhos, uma coisa que é perigosíssima. Mas agora ele vira um monstro. Aí está, agora pronto. está o... Aí está, o próprio, olha. Quantas pessoas fazem esse zigue-zague na tua frente todos os dias? Olha aí, olha o que ele ocasionou. De tempo para todos nós. Ele ocasionou engavetamento, ele foi embora. E foi embora. Sumiu. Nem olhou para trás e a situação Da bobagem que ele fez. é espetacular esse videozinho. Vocês até vou dar um pause aqui agora, vou segurá-lo, mas não deixe de debater. Pegue até os meninos, as meninas mais tenras ali no ensino fundamental, se você puder, coloque-os para ver isso, para que eles cresçam, porque o número de mortes no trânsito está entre 19 e 30 anos. É onde mais se morre. Vai fazer um seguro com 25 anos e leve junto consigo uma pessoa de 45 para fazer outro seguro, do mesmo carro. A mesma situação. Para ver o que acontece. Você vai ter mais do que o dobro aquele que tem 25 anos. Porque o risco... Principalmente se for homem. O risco é enorme. E por que esse risco? Isso é preconceito em relação à juventude. Não. É que muitas vezes o arroubo da juventude faz o indivíduo, dentro desse pequeno poder que ele tem, transgredir todas as normas possíveis. Daí você entender, e nós estamos falando sobre esse tema, agora, logo em seguida, ao aumento do valor das multas, um aumento significativo, não é, professor Laércio, em relação ao trânsito brasileiro, que mata só no local, nas estradas, mais de 46 mil pessoas ano, só no local. Nós não estamos sequer falando sobre as mortes que infelizmente acontecem nos hospitais, ainda em decorrência, e não estamos falando sobre as sequelas, e não estamos falando sobre o gasto da previdência para com aqueles que sobrevivem, mas ficam mutilados. Então, eles não podem mais sequer trabalhar porque ficaram mutilados. E nesse ponto, os acidentes com motocicletas são extraordinários. Esse era um tema que eu esperava no Enem, que nunca apareceu as motocicletas, porque há uma paixão pela motocicleta. É um trânsito cotidiano, mas é que o Enem já cobrou a lei seca. A lei seca é um ponto, mas a lei seca não é preponderante em relação a outros acidentes. Eu achei estranho, porque com o feriado do 15 de novembro e a nova tabela de preços, que é exorbitante, eu acho fantástico nesse sentido, principalmente a ultrapassagem em linha contínua, que é o que mais tem mortes, porque você soma ali 2 a 100 por hora, vai dar 200, né, a pancada. Aí é um caminhão, é um ônibus, e mais aquela carga que se choca ali. A ultrapassagem... Nós tivemos no Paraná recentemente, no feriado anterior, um acidente fatal por conta disso. Para 20 pessoas 18, morreram. 19 pessoas, se não estou enganado. Em torno Sim, disso. Aqueles que ficaram machucados. Então, esta por ultrapassagem. E a de motoristas bêbados não diminuiu. Foi a mesma estatística do ano de 2015. Eu estou em dúvida se é que o motorista não sacou o valor ainda, ele não percebeu, são pessoas desinformadas que não assistiram jornais, que não leram jornais, que não participaram de nenhum debate, porque não é possível não ter diminuído, porque a multa é próxima a R$3 mil por ultrapassagem pesada. O indivíduo, mesmo assim, o indivíduo continua fazendo isso, e o excesso de velocidade. Porque o excesso de velocidade é a causa mortes maior, no sentido do exagero que você vê nas estradas. Basta colocar o carro na estrada que você vê indivíduos que ignoram. Se é 80, ele vai andar sempre a 110, a 120. Se é 110, ele vai andar a 140, 150 e por aí adiante. Enquanto o carro dele tiver condições, ele continuará como um verdadeiro piloto de Fórmula 1. É um piloto de Fórmula 1 recalcado.
Por quê? Porque ele nunca chegou à condição de pilotar um Fórmula 1 e nunca vai chegar, então ele resolve transformar o seu pequeno carro, que não tem essa condição nas estradas ruins que temos em nosso país, em sua maioria, em uma pista de Fórmula 1. É claro que ele sofrerá acidente e que ele colocará a vida de outros em risco. O que me impressiona é que eu vejo as pessoas reclamarem a indústria da multa, porque esse valor está alto. Não discordo disso. Daí uma pessoa mesmo vem com um argumento que eu acho muito bom. Mas nos Estados Unidos, na Alemanha, não sei aonde, eu tenho autopista, eu posso andar a 200 por hora. Veja, você pede para andar nessa velocidade a 200 por hora, mas nunca teve a capacidade de cobrar dos nossos governantes que nós tenhamos uma estrada para isso, uma autoestrada. O Brasil só começa a ter estradas, se você para... Tem até uma música das raízes sertanejas, se eu não me engano, é Sérgio Reis, que popularizou. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. Essa música, ela foi composta nos anos 70, logo depois, quando chegou no Brasil, Volkswagen, Mercedes, esse monte de montadoras é bom, né? Essas montadoras, essa grande quantidade de montadoras que transformaram o Brasil no país do caminhão e um apaixonado por automóveis. Só que as nossas estradas desenhadas nos anos 70, hoje o ângulo da curva mal cabe uma dessas carretas. Elas não foram reformadas. E as pessoas, por não aprenderem geometria, abre aspas, direitos na escola, não percebem essa cobrança. Não fazem sequer uma conversão correta. Então, não adianta eu cobrar que eu possa querer andar em tal velocidade se eu não cobro dos governantes uma estrada decente. E nesse ponto, mencionando isso, muito questionamento dos jovens, dos mais jovens, em relação, de alguns mais jovens, é claro, em relação aos mais velhos. Porque o mais velho anda devagar e tudo mais, muitas vezes o que o idoso, o experiente no volante, ao volante... Já sabe os erros que fez. Ele faz a sua direção defensiva. Sim. Porque a direção defensiva todos nós devemos praticar. Algumas vezes você está dirigindo e a pessoa ao seu lado diz assim, mas por que você está quase pisando no freio? Porque eu estou vendo que alguém vem em alta velocidade, em velocidade maior, na esquina, e talvez eu não sei como está pensando aquela pessoa e se ela pode resolver atravessar em minha frente, isso pode gerar uma colisão. Então você imediatamente já toma uma reação, isso já foi medido. Quanto mais experiente é o indivíduo ao volante, o tempo de reação dele, ele é superior ao jovem, porque o jovem vai mais no arroubo, não vai dar para passar, e bate. É mais arrojado, só que o acidente fica fatal. E por isso é que o seguro, como você bem citou, é extremamente elevado para esse nicho, essa faixa, esse recorte etário. Vamos ver alguns dados de jornais para ajudar na discussão? Coloca lá para nós, Michel, por favor, essa notícia aí. Olha, essa notícia é do dia 20/10 de 2016, dizendo o seguinte: Brasil registra um acidente de trânsito a cada 57 segundos. Um acidente... menos de um minuto. Calcule quantos minutos nós temos por dia. E continua a matéria. Veja só como a coisa é interessante. Esse dado é alarmante e foi abordado durante o Desafio Mundial de Resgate que começou, nesse caso foi aqui em Curitiba, mas ele vem com dados. Opa, que foi demais, deixa eu voltar. Eu quero pegar essa parte aqui da ONU, essa informação que vão aumentar para vocês poderem... enxergar que está dizendo o seguinte, a segunda organização... Opa, agora aumentei demais, né? Vamos dar um menos, devagar, mais um, aqui, ó. Aí. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil, olha que coisa interessante para você citar como argumento na sua redação. O Brasil é o 5º país mais violento no trânsito. Isso justificou o tema que o professor Marlos colocou no quadro para vocês. Aqui temos um acidente a cada 57 segundos e uma pessoa morre em nossas ruas e avenidas a cada 22 minutos. Praticamente 3 pessoas por hora estão morrendo nas ruas do nosso país por hora nesses acidentes. Continuando lá, buscando transformar essa realidade, a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, ABRES, promove então um debate em relação a isso, mas temos que promover esse debate nas escolas. Professores, professoras, sem sombra de dúvida, no ensino médio,
primeiro ano do ensino médio, o nosso aluno já tem aquela vontade de ter o carro, né? Eles Com já toda falam certeza. de carro, eles sabem da Fórmula 1, eles sabem do acidente que aconteceu em tal lugar, eles sabem da velocidade que andou, eles sabem do carro mais potente. Velozes e Furiosos é uma febre entre os Franquia. meninos e meninas. É um chamariz. Eu não acho problema nenhum em ser apaixonado por velocidade, mas tem No local certo. lugar para isso. No local certo. Aqui só fazendo essa leitura, não é, Laércio? Carros, motocicletas, bicicletas, pedestres, ônibus, caminhões, todos convivendo. Sim. Todos. Uma proposta de redação muito interessante que a Universidade Federal fez, e a UFPR aqui, sem nenhuma defesa, não é isso, mas apenas um atestado. A UFPR trabalha com 5 redações, normalmente, em seu concurso vestibular. E difícil encontrarmos propostas ruins. As propostas, invariavelmente, são boas. São muito boas, aliás. Agora, o curioso é que, há alguns anos, a Universidade Federal fez uma proposta na qual o indivíduo, você teria que convencer, dados, informações para convencer o seu amigo a não adquirir um carro, a buscar meios alternativos de transporte. Muito boa essa Porque, ideia. sem dúvida, meios, então você que tem que convencer. Só que como é que você vai convencer alguém se você não se convenceu disso? Então, primeiro você tem que se convencer a entender que este sistema é um sistema que nos leva à guerra. Esses são os mecanismos para a guerra. Então, o indivíduo entra no seu carro e ele enlouquece. Ele vai buzinar, ele vai xingar, ele vai azucrinar o outro. Muitas vezes ele não se dá conta de que ele não deu o sinal para a esquerda, para a direita, que ele está numa velocidade elevada, que ele está distraído por isso ou aquilo. As motocicletas, então, é só esse capítulo à parte, motocicletas. Meio de transporte completamente inseguro na realidade das grandes cidades brasileiras. Por quê? Por causa do zigue-zague da velocidade. Muitas vezes os motociclistas, conversando com um outro, eles dizem assim, não, mas é que os caras não sabem dirigir. Não é que os caras não saibam dirigir, é que as motocicletas muitas vezes vêm zunindo, tanto à esquerda como à direita. E o tempo de reação é inferior à velocidade da motocicleta. E o cara não percebe isso, porque ele voa na motocicleta. E o governo não teve a coragem, não é este também, e todos os passados, não teve a coragem de regulamentar a lei que proíbe que você transite sobre a linha divisória, Sim. aquela linha que separa os carros. E as motos acham que aquilo ali é a pista deles. Exato. Por isso, o buzinaço em São Paulo. Você de São Paulo que está conosco, você sabe, isso já virou lei em São Paulo. E se você não dá espaço, chuta-se a lataria do seu carro, quebra-se o retrovisor e faz toda sorte de horrores. Né? Ou seja, um Estado, nesse ponto, extremamente Falho. falho. Incompetente. Eu reclamo muito das bicicletas. Eu reclamo muito, e às vezes quem está comigo, a família, eles dizem, não, mas por que você reclama? Porque a bicicleta, o indivíduo que também se coloca na condição de eu vou andar no trânsito com a minha bicicleta, ele precisa obedecer à mesma legislação. E como você encontra ciclistas que querem respeitar... Ela é um meio de transporte, como o carro, como a moto. Exatamente. Outro dia, eu estava numa situação, eu atravessei, olhando o verdinho, o luminoso verdinho, vinha, e um ciclista passou zunindo à minha frente. Quer dizer, qual o respeito dele? Ele poderia ter me atingido, e claro que eu sofreria ali um dano maior, porque ele vinha numa velocidade grande, mas quem está errado ali? Aí eu reclamei com ele, falei, que é isso? Saiu gesticulando. Mas você está totalmente errado, você não tem amparo nenhum para ter feito o que fez. As coisas sempre se sobrepõem. Quem é a vítima maior? O pedestre. Então ele tem que ser o mais respeitado. Depois, o ciclista. Sim. Daí o motociclista. Numa sequência de daí o carro. do mais fraco, daí mais o forte. ônibus e o caminhão. Sempre é assim. Então, quem é a lei do mais fraco, não a do mais forte? Então, a prioridade absoluta não é da bicicleta em relação ao pedestre, é do pedestre em relação à bicicleta. Se ele tivesse me atingido, ele se machucaria, talvez, porque vai cair da bicicleta nós, mas eu poderia ter um dano maior. E quem é responsável? Ele, é claro. E ele teria cometido um delito de trânsito.
Perfeito. Vamos colocar mais um dado aqui para poder discutirmos e fecharmos. E o seguinte, ó, acidentes de trânsito representam um custo de 5% do PIB e afetam o caixa da Previdência. Olha que interessante Porque, isso. justamente, rombo da Previdência. Você falou isso no início, ó, esse dado é de outubro de 2016 e toda a matéria vem na sequência que se gastou no ano passado 295 bilhões. É muito dinheiro em relação a isso. Quantos hospitais melhores teríamos? Quantas estradas melhores teríamos? Uma polícia mais preparada, mais equipada, se esse dinheiro fosse investido no local certo e não, porque quando um jovem morre no trânsito, é dinheiro jogado fora, porque ele vinha recebendo dinheiro do Estado para estudo, todo um preparo. E, de repente, você perde aquela vida, o dinheiro é jogado fora. Uma vida que não pôde prosperar, por erro dele ou do próprio contexto. Mas aí você diz assim, olha o tamanho do rombo. Isso aqui é um buraco extraordinário, que poderia ser, como você bem disse, aproveitado em outras frentes. Mas aí vai aquela pergunta, por que o agente governamental não desenvolve tecnologias? Tecnologias para amenizar, atenuar. Acidentes haverá, mas como é possível atenuar? Curioso o Japão, exemplo do Japão, que eu estava querendo lembrar lá atrás. No Japão, um indivíduo que é parado e ele está alcoolizado, ele nunca mais volta a dirigir. Ele jamais volta a dirigir. Então, veja, ele não tem uma segunda chance. Não tem. Ele foi parado. Todos os testes comprovaram, está alcoolizado, acabou. Por tem quê? mais jogo. Por quê? Por simples. Porque todo indivíduo sabe que você não pode beber e dirigir. Você pode beber quanto quiser, por todos os poros do organismo. Você não pode beber e dirigir. Então, ele perde a habilitação fora. Tema Duro, fundamental, importantíssimo, principalmente discussão. para os meninos e meninas que estão chegando aí, vão querer o seu carro. A sua ou até já tem, né? consciência, a sua consciência em relação a isso. Fechamos a Márcio! conta? Grande abraço. Fechamos rumo às aulinhas de número 70 em diante, né? Grande É abraço. isso aí. Obrigado a Tchau, você tchau. que está conosco. Valeu!